O que o Espírito Santo sussurra quando você está prestes a desistir? Tem horas que o corpo fala mais alto, que a alma parece abafada, os pensamentos pesam como nuvens carregadas e cada tentativa de levantar é vencida por um esgotamento invisível. Não é apenas físico, é algo mais profundo. É como se tudo dentro de você tivesse desmoronado em silêncio e o que sobrou fosse uma força mínima, quase inexistente. Você tenta orar, mas não sente nada. Tenta cantar, mas parece apenas mais um som. Tenta continuar, mas cada passo se torna uma batalha. E nesse cenário, o cansaço parece ganhar. Ele ocupa o lugar da esperança, fala mais alto que a fé e silencia a percepção da presença de Deus. Mas o Espírito Santo não se afasta quando você se sente assim. Ele não é intimidado pelo peso que você carrega. Ele não se ofende com o seu silêncio ou sua fraqueza. Pelo contrário, é justamente nesse lugar que ele mais deseja se manifestar. Porque quando você está esgotado, o céu não espera que você se levante por si só. O céu se inclina para sustentar quem já não tem forças. Você pode não ouvi-lo claramente, mas ele está ali, sussurrando verdades que a dor tenta encobrir. Ele diz: eu ainda estou aqui. Não com gritos, não com trovões, mas com uma presença que resiste ao abandono. Porque ele não veio para você quando você estava forte. Ele desceu sobre você mesmo quando você não tinha mais o que oferecer. E continua presente agora, mesmo quando o seu coração está trincado pela exaustão. O cansaço não é prova de fracasso espiritual, é parte da caminhada. E muitos pensam que desistir é falta de fé, quando, na verdade, a maior prova de fé, às vezes, é apenas permanecer. Não correr, não levantar a voz, mas dizer no íntimo: Senhor, eu não consigo, mas eu ainda estou aqui. E quando você diz isso, ainda que em lágrimas, o Espírito responde. Ele começa a agir não por causa da sua força, mas apesar dela, porque ele não precisa da sua energia para operar, ele precisa da sua entrega. E a entrega mais sincera nasce muitas vezes no lugar onde o cansaço domina e a alma já não vê saída. É aí que ele sussurra. Ele diz coisas que não vêm da mente, mas atravessam a alma como cura. Ele diz: você não precisa me impressionar, só precisa me deixar entrar. Ele diz: eu não vim por causa da sua performance, vim por causa do seu coração. Isso muda tudo. Você não precisa fingir estar bem para continuar. O Espírito Santo é especialista em reconstruir os que não conseguem mais. Ele é paciente, ele é gentil e, acima de tudo, ele é constante. Mesmo quando você se sente longe, ele continua perto. Mesmo quando você se cala, ele permanece atento. E mesmo quando tudo em você grita chega, ele te segura com ternura e diz: eu ainda não terminei. E se tudo que você conseguir hoje for respirar e dizer em silêncio, me ajuda, isso já é suficiente para ele começar. Porque o cansaço não é o fim. Ele pode ser o início de uma nova dependência, uma nova profundidade, uma nova revelação. Então, se a voz do cansaço estiver tentando te convencer de que você está sozinho, ouça mais fundo, mais além. Existe uma outra voz ali, uma voz que não pressiona, não condena, não exige, uma voz que sussurra: eu conheço esse lugar. E é exatamente aqui que quero te encontrar. O sussurro que interrompe a mentira. Você não está só. Quando a solidão grita, ela mente. Ela mente dizendo que ninguém se importa, que ninguém vê, que tudo o que você sente é um buraco só seu. É nesses momentos, quando você se deita tentando esquecer o mundo e acorda desejando que ele simplesmente desapareça, que o Espírito Santo se aproxima com uma voz que rompe o isolamento interno. Não uma voz de acusação ou cobrança, mas um sussurro que desarma. Você não está só.
É simples, mas é exatamente o que você não consegue acreditar naquele instante, porque a dor em silêncio se parece com abandono, mas não é. O silêncio não é ausência, é preparação. E enquanto você acha que está esquecido, ele está ali, esperando que você perceba que não foi deixado para trás. Você já parou para pensar quantas vezes o Espírito te visitou sem você perceber? Aquela vez em que você chorou sem entender por quê e depois sentiu um alívio inesperado? Ou aquele momento em que parecia que tudo estava perdido e alguém disse uma frase que tocou direto na sua ferida? Não foi coincidência. Foi ele. Ele usa gestos simples para dizer coisas profundas, porque o Espírito Santo não precisa de palco nem de barulho para te alcançar. Ele se move na sutileza do amor, nos detalhes da providência, nos sinais que a alma cansada quase não enxerga. E mesmo agora, talvez você esteja tentando entender por que está ouvindo isso. Talvez seja porque o Espírito quer que você saiba que não é o único lutando contra esse sentimento. Não é o único com medo, nem o único cansado de se sentir esquecido. O inimigo quer que você acredite que ninguém te vê, que nem Deus se importa mais. Mas o Espírito Santo expõe essa mentira com uma presença que não precisa provar nada, só permanecer. Ele não vai embora. E mais importante, ele nunca chegou atrasado. Você pode não conseguir explicar para ninguém o que está passando. Pode ser que nem queira mais tentar. Mas o Espírito entende. Ele traduz suas lágrimas, interpreta seus silêncios e responde às perguntas que você não tem coragem de fazer em voz alta. Por que ainda estou aqui? Será que importa para alguém? Será que Deus ainda se importa comigo? Ele não apenas se importa, ele está aí. Ele sussurra quando ninguém mais fala. Ele abraça quando ninguém mais chega perto. E ele não precisa que você esteja forte para estar com você. Ele só precisa que você não feche o coração. É assim que ele vence a mentira da solidão, com verdade constante, com presença firme, com um amor que não depende do seu desempenho, da sua fé ou do seu estado emocional. Ele está presente porque decidiu estar, porque ama estar, porque te ama. E essa é a maior resposta que o céu pode dar à dor, a presença que não se vai, que não muda, que não abandona. Então, da próxima vez que o pensamento de que você está só a tentar te sufocar, lembre-se, essa voz não é sua. Essa dor não define sua realidade. O Espírito Santo está falando mais fundo, mais verdadeiro, mais eterno. Você não está só. E nunca esteve, porque o céu não te observa de longe. O céu caminha com você, mesmo nas sombras, mesmo nas dúvidas, mesmo nos dias em que você duvida da própria fé. A presença dele não depende da sua capacidade de sentir. Ela só precisa de uma coisa, que você respire e diga em silêncio: se estiver aqui, fica comigo. E ele vai ficar. A pergunta que ele faz quando você quer sumir: você ainda quer viver comigo? Quando tudo dentro de você grita por uma fuga, por um fim, por um ponto final que encerre a dor, o Espírito Santo não grita de volta. Ele não tenta te convencer com teologia. Ele se aproxima em silêncio e faz uma pergunta que não condena, mas que convida: você ainda quer viver comigo? Essa pergunta parece fora de lugar para quem está exausto. Parece absurda para quem está à beira do colapso. Mas é exatamente nesse ponto que ela se torna divina. Porque ele não está perguntando se você quer continuar com suas forças. Ele está perguntando se ainda deixa ele ser sua força. Não é sobre você suportar mais um dia. É sobre você permitir que ele habite esse dia, do jeito que está, com o que você tem. Há momentos em que o desespero toma a forma de desistência, e é aí que essa pergunta do Espírito Santo muda tudo. Ela não exige promessa, não exige fé firme, só uma resposta sincera. Mesmo que trêmula, mesmo que seja um sussurro, sim,
mas não sei como. E isso basta, porque essa é a linguagem do Espírito. Ele não responde força com força, mas com presença. Ele não te pede certezas, ele se oferece como sustento, e ele sabe que por trás da sua vontade de sumir, há um coração ferido que só queria um lugar seguro para descansar. O Espírito Santo é esse lugar, não um destino, mas um refúgio. Quando você não tem vontade de orar, ele ora com você. Quando não tem coragem de enfrentar o dia, ele enfrenta por você. Quando tudo o que você quer é sumir, ele não te acusa, ele te pergunta. Porque ele respeita suas dores, mas nunca deixa de te chamar para viver algo além delas. Você ainda quer viver comigo? Não é uma cobrança, é um convite à rendição. Uma rendição que não exige esforço, apenas abertura. E se você disser sim, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo sem saber o que vai acontecer depois, ele transforma esse sim em um recomeço. Não muda tudo em volta, mas começa a mudar tudo dentro, porque a vida com o Espírito Santo não é ausência de crises, é presença garantida em cada uma delas. E não importa quantas vezes você tenha pensado em desistir, cada vez que você ainda escolhe escutar essa pergunta e responder, um pedaço do céu entra no seu caos e planta esperança onde só havia desânimo. Talvez você nunca tenha ouvido alguém te perguntar isso com amor. Talvez o mundo só te diga para continuar, para resistir, para ser forte. Mas o Espírito Santo não te manda seguir sozinho. Ele pergunta se pode caminhar com você. E a resposta a essa pergunta muda tudo, porque viver com ele é diferente de simplesmente existir. É viver com propósito, com direção, com presença. É ter uma voz dentro de você que não desiste mesmo quando tudo mais parece desistir. E agora ele te pergunta de novo, não com urgência, mas com ternura. Você ainda quer viver comigo? A resposta está em você e o céu está esperando ouvir, não para te julgar, mas para te carregar. A hora em que ele toca o que você quer esconder. Existem áreas dentro de nós onde ninguém entra, lugares escondidos por trás de máscaras que usamos até para orar, cicatrizes mal curadas, falhas que nos envergonham, pensamentos que jamais ousaríamos confessar. E nesses recantos da alma, onde até nós evitamos olhar, é justamente onde o Espírito Santo decide sussurrar. Ele não invade com força. Ele espera o momento em que você está prestes a desistir. E então, com amor que fere para curar, toca exatamente onde mais dói. Você pode tentar esconder isso dos outros, pode até achar que consegue esconder de Deus, mas o Espírito Santo não ignora o que você tenta apagar. Ele vê as gavetas fechadas da sua alma e sabe que é ali que começa a cura. Quando você está pronto para desistir, não é apenas da vida que você quer fugir. É dessas dores não resolvidas, desses traumas abafados, dessa culpa que insiste em te acusar no escuro. E é ali que ele vem, como luz silenciosa, não para te expor, mas para te libertar. O toque do Espírito Santo não é violento, mas também não é confortável. Ele toca onde dói, porque é onde você parou de viver. Ele coloca o dedo onde você parou no tempo, onde algo quebrou, onde você decidiu que era melhor esquecer. Mas esquecer não cura, negar não transforma. Por isso, quando ele toca, é como se aquele segredo mal enterrado viesse à tona. E junto com ele, uma pergunta que te quebra. Você confia em mim para me deixar curar isso também? Você pode resistir. Pode até se esconder de novo, mas ele não vai embora. Ele permanece ali, esperando a sua entrega. Porque ele sabe que você só vai ser livre quando parar de lutar contra o que já foi. E esse momento, quando você está prestes a desistir de tudo, pode ser a oportunidade perfeita para deixar que ele faça o que ninguém nunca conseguiu, transformar dor em testemunho. É nesse capítulo da sua alma que ele quer escrever algo novo, mas para isso ele precisa tocar o que você tentou silenciar,
aquela voz que ninguém escutou, aquele erro que ninguém perdoou, aquele momento que você nunca contou. Ele sabe, e mesmo sabendo, não se afasta. Pelo contrário, é ali que ele mais quer te encontrar. Quando ele toca o que você esconde, não é para te punir, é para arrancar o peso que você carrega há tempo demais. É para mostrar que, mesmo no que há de mais sombrio em você, ele ainda vê valor, ainda vê futuro, ainda vê filho. E se você se permitir que ele entre mesmo nesse lugar, então o que antes era um esconderijo de vergonha pode se tornar o altar da tua libertação. Esse é o tipo de sussurro que transforma. Porque ele não fala com o que você mostra aos outros. Ele fala com o que você nunca contou a ninguém. E quando você ouve, tudo começa a mudar. Quando desistir parece lógico, mas o Espírito propõe um caminho ilógico. Chega uma hora em que tudo aponta para um só caminho: parar. Quando o cansaço é mais forte do que a esperança, quando os resultados não aparecem, quando as orações parecem vazias e o silêncio de Deus pesa como chumbo, desistir parece não só aceitável, mas lógico. O cérebro calcula, o coração concorda, e até a fé parece ter se tornado espectadora do seu colapso. É nesse exato momento que o Espírito Santo sussurra algo completamente fora do roteiro. Continue. Não porque faz sentido, mas porque a lógica divina sempre confronta a lógica humana. O Espírito não se move por probabilidades, nem por estatísticas, nem por performance. Ele se move por promessa. E promessa não depende de ambiente favorável, de validação das pessoas ou de aprovação interna. Quando ele diz, segue, mesmo sem chão, é porque o próximo passo vai ser sustentado pelo que você ainda não viu, mas ele já preparou. Essa é a hora em que a fé verdadeira se revela. Não aquela fé de culto cheio, de louvor com aplausos e corações ardendo, mas a fé crua, solitária, silenciosa, que diz sim a um Deus que não está explicando nada, mas ainda assim está dizendo, vai. Você pode até pensar que é loucura, que continuar é irresponsável, insano, suicida. Mas quem disse que os planos de Deus precisam da sua aprovação para serem seguros? O Espírito Santo trabalha em outro nível. Ele te chama para atravessar o impossível quando tudo o que você quer é parar à beira da estrada. E a verdade é que muitos milagres foram perdidos porque alguém ouviu a lógica e ignorou o sussurro. Porque o que vem de Deus nem sempre parece sensato, mas sempre é eterno. Quando você está prestes a desistir, ele não chega para dizer o que você quer ouvir. Ele chega para dizer o que você precisa obedecer. Ele aponta um caminho onde você só vê fim. E se você tiver coragem de confiar, mesmo sem entender, vai descobrir que a lógica do céu constrói futuros em cima de ruínas. Vai ver que onde tudo parecia estéril, ele já via colheita. Deus não precisa que tudo esteja pronto para agir. Ele só precisa que você diga sim, quando tudo dentro de você grita, acabou. Porque o sim que ele espera de você hoje pode ser o milagre que você vai testemunhar amanhã. Não desista porque está difícil. Não pare porque está pesado. Continue porque o Espírito Santo está dizendo, mesmo que você não entenda, eu continuo sendo Deus. E quando o caminho parecer ilógico demais para continuar, lembre-se, foi nesse mesmo tipo de caminho que ele levou Abraão, Moisés, Elias, Paulo, e nenhum deles se arrependeu. Porque obedecer ao sussurro do Espírito, mesmo sem entender, sempre nos leva onde jamais conseguiríamos chegar com a lógica humana. A frase que ele repete no silêncio, ainda é você que eu escolhi. Não é difícil acreditar que Deus escolheu os fortes, os brilhantes, os disciplinados, os que sempre mantêm a fé inabalável. Mas e quando você falha? E quando se afasta, tropeça, se cala e se fecha no quarto, cheio de dúvidas e frustrações? E quando você já nem se reconhece mais diante do espelho,
e sente vergonha até de tentar orar. É aí que o Espírito Santo sussurra. No silêncio da culpa, da dor e da sensação de não merecimento, uma frase que quebra todo o raciocínio lógico. Ainda é você que eu escolhi. Essa frase não vem com gritos. Ela não chega em meio a aplausos. Ela brota no exato instante em que você está convencido de que perdeu tudo, inclusive o favor de Deus. E mesmo assim, ela permanece ali. Porque a escolha dele nunca foi baseada na sua performance. Foi baseada no amor. Um amor que viu todas as suas falhas antes que elas acontecessem e ainda assim disse: é esse, é essa, é com essa pessoa que eu quero caminhar. A escolha de Deus é um ato soberano. Não é como uma assinatura que ele se arrepende depois de ver suas quedas. É uma aliança que permanece, mesmo quando você se sente indigno até de levantar os olhos. A graça do Espírito Santo não se anula com a sua crise. Ele não muda de ideia porque você tropeçou. Ele te conhecia por inteiro quando te chamou. E é justamente nos seus momentos mais baixos que ele reafirma a escolha, para que você saiba que não é por mérito, é por misericórdia. Você não é mais fraco agora do que quando ele te chamou. Você só está mais consciente da sua dependência. E talvez seja exatamente esse o ponto. Quando você chega no fundo do poço e ainda assim escuta: eu te escolhi, o orgulho cai por terra, a autossuficiência se desfaz e o coração começa a entender que caminhar com o Espírito é sobre ele, não sobre você. A voz do Espírito não ecoa para os perfeitos, ela insiste no coração dos quebrados, porque é ali, no meio da bagunça, que ele ama reafirmar: ainda é você, mesmo depois da queda, mesmo depois da desistência, mesmo depois do grito de eu não aguento mais, ainda é você. E quando você ouve isso no silêncio, sem merecer, sem provocar, sem tentar manipular, aí você começa a se render, porque entende que o amor do Espírito Santo é teimoso, incondicional, fiel, um amor que permanece, um amor que insiste, um amor que diz: eu continuo aqui, porque nunca foi sobre você conseguir, foi sempre sobre eu continuar em você. Essa frase, repetida no silêncio, é o recomeço. É o sopro de vida que você não sabia que ainda podia sentir. É a esperança ressuscitando quando tudo parecia terminado. É o Espírito Santo lembrando: a minha escolha não depende da sua constância, mas do meu amor por você. O momento em que ele sussurra força ao invés de livramento. Há momentos em que tudo dentro de você clama por uma saída. Você não quer explicações, não quer conselhos, não quer mais processos. Quer simplesmente que o peso desapareça, que o sofrimento acabe, que a dor cesse. E é exatamente nessa hora que o Espírito Santo aparece. Mas ao contrário do que você espera, ele não remove o fardo. Ele te fortalece por dentro. Ele não te livra do vale, mas te sustenta enquanto você caminha por ele. É um tipo de amor que não faz sentido para a mente natural, porque aprendemos que o cuidado de Deus deveria nos poupar da dor. Mas o Espírito não é como um botão de emergência. Ele é como uma rocha sob os seus pés quando tudo à sua volta desaba. Em vez de sussurrar promessas de escape, ele sopra coragem no seu peito. Em vez de oferecer atalhos, ele planta resistência. E isso, embora pareça duro à primeira vista, é um dos maiores atos de amor que você pode experimentar. Você percebe que a oração que mais tem feito é: Senhor, tira isso de mim. Mas o que ele responde, no íntimo do seu espírito, é algo completamente diferente. Permita que eu te transforme no meio disso.
Porque o milagre não é apenas sair do problema, é ser moldado no meio dele. O Espírito Santo está mais interessado na sua fortaleza interior do que na sua zona de conforto. Ele sabe que há promessas que só florescem em terrenos difíceis. Muitos não percebem, mas a força do Espírito não chega com barulho. Ela se instala no seu interior como uma convicção que antes não existia. De repente você ainda está cansado, ainda está passando pela mesma luta, mas há algo novo em você. Você não está mais quebrado por dentro, você não está mais implorando por fuga, está caminhando em fé, mesmo que com passos lentos, está respirando graça em meio ao desespero, está vendo Deus no meio da dor. O livramento é bom, mas a força divina te transforma em alguém que não é mais refém das circunstâncias. Você começa a entender que não precisa sair do vale para provar que Deus está com você. A presença dele dentro de você se torna mais real do que tudo que está ao seu redor. E é ali que você descobre uma verdade que não cabe em palavras, mas que muda tudo. O Espírito Santo não te livra apenas para que você se sinta bem. Ele te fortalece para que você vença, cresça e amadureça. Então, quando não houver resposta, quando tudo parecer igual, mas o seu coração estiver em paz, não pense que ele te abandonou. Essa paz é a força dele em ação. Essa capacidade de continuar mesmo sem entender é o Espírito sussurrando: eu sou contigo. Não te tirei disso, porque estou te ensinando a caminhar por cima disso. E isso vai te deixar mais forte do que nunca. A revelação que muda tudo não é sobre você continuar, é sobre eu continuar em você. Chega um momento em que suas forças simplesmente acabam. Você tenta segurar as pontas, tenta manter a fé, tenta continuar por obrigação, por medo, por vergonha. Mas dentro de você já se despediu da esperança. É aí que o Espírito Santo intervém com uma revelação que quebra toda lógica, que esvazia o orgulho espiritual e reconstrói sua essência. Não se trata mais da sua capacidade de prosseguir. Trata-se da capacidade dele de continuar dentro de você. É uma virada radical, porque até esse ponto tudo era sobre o quanto você aguentava, sobre o quanto você era forte, sobre o quanto você conseguia orar, resistir, suportar. Mas agora, o Espírito te leva a um lugar onde você entende que não se trata do que você faz por ele, e sim do que ele faz dentro de você. A fonte muda. A fonte não é mais sua força, sua disposição, sua fé vacilante. A fonte passa a ser ele, vivendo e agindo no seu interior. Nesse momento você entende que o Evangelho não é um convite a viver para Deus, mas a permitir que Deus viva em você. E isso transforma completamente a forma como você encara os dias difíceis. Não é mais sobre fazer esforço para não cair. É sobre confiar que Ele continua te levantando mesmo quando você está no chão. Não é mais sobre manter a performance, é sobre permitir que a graça continue fluindo, mesmo na fraqueza. O Espírito Santo sussurra algo que você talvez nunca tenha escutado de um púlpito, mas que muda toda a sua caminhada. Eu não vim morar em você porque você era forte. Eu vim justamente porque você era fraco. Essa consciência desmonta o peso de ter que parecer bem, de ter que sustentar tudo sozinho. Você se rende, mas dessa vez não à desistência, e sim à presença. E é nessa rendição que você sente algo diferente. Há descanso, há alívio. Você não está mais se agarrando à fé como quem se agarra ao último fio de esperança. Você está sendo carregado pela fé que o próprio Espírito gera dentro de você. E isso muda o seu choro, muda a sua oração, muda até o seu silêncio. Porque mesmo sem palavras você sabe, Ele está prosseguindo. E onde Ele caminha, você vai junto, mesmo que por dentro. O que parecia fim se torna ponto de partida, porque agora você entende, continuar não depende mais de você.
Depende do Espírito que nunca parou de te amar, de te envolver, de te sustentar. A pergunta muda. Não é mais, será que eu aguento? Agora é, o que o Espírito quer fazer através de mim, mesmo assim? E esse mesmo assim é tudo. Porque é nesse lugar de rendição que a glória dele começa a fluir como nunca antes. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa abrir espaço para que ele continue em você, mesmo quando tudo em volta grita para parar. O sussurro que redefine perdas, tudo o que caiu, não me impediu. Há momentos em que tudo o que você construiu desmorona diante dos seus olhos. Relações quebradas, projetos que não vingaram, sonhos que pareciam promissores e agora jazem em silêncio, sem vida. Nessas horas, o peso da perda fala mais alto. Você olha para o que perdeu como se estivesse olhando para uma ruína irreversível. E dentro de você começa a se formar a ideia de que aquilo que caiu também destruiu o plano que Deus tinha. Mas é nesse cenário de entulho emocional que o Espírito Santo se aproxima. Ele não grita, ele sussurra. E esse sussurro tem poder para redefinir tudo. Tudo o que caiu não me impediu. Você precisa ouvir isso com o coração aberto. Porque quando o Espírito fala, ele não vem para te culpar pela queda. Ele vem para te revelar que nem mesmo as falhas que parecem definitivas podem interromper os planos eternos que ele escreveu com as próprias mãos. O sussurro dele não nega a dor da perda, mas também não permite que essa dor defina o final da sua história. Ele te lembra que o céu nunca é surpreendido por aquilo que te derrubou. Deus não é interrompido pelo que saiu do seu controle. Ele é o mesmo que trabalha com o que sobra, com o que ninguém valoriza mais, com os pedaços que o mundo descartou. Talvez você esteja se perguntando por que algo tão precioso caiu. Porque Deus permitiu aquilo que você tanto preservava se partir. Mas o Espírito te responde com uma sabedoria que o mundo não ensina. Às vezes é preciso que algo desabe para que ele tenha espaço de reconstruir com base mais firme. Ele não reconstrói como antes, ele faz novo. E esse novo começa com um sussurro que quebra a mentira de que o que caiu foi o fim. Não foi. Foi o reinício. Ele está dizendo, mesmo que tudo tenha caído, o meu plano não caiu com isso. Essa frase pode se tornar a virada espiritual que você tanto precisa, porque quando você acredita que Deus ainda está em movimento, mesmo em meio à perda, você para de enterrar o que caiu e começa a olhar para o que pode nascer a partir dali. O Espírito Santo não quer que você finja que nada aconteceu. Ele quer que você veja, com olhos novos, que o que caiu não é mais o foco. O foco agora é o que ele está para levantar. Você não é menos amado porque algo deu errado. Você não é menos usado porque algo desmoronou. Você é exatamente o que ele continua chamando de filho, exatamente o que ele continua olhando com planos eternos, exatamente o lugar onde ele quer manifestar a glória dele. Porque o Espírito Santo se move em cenários que parecem perdidos para mostrar que a última palavra nunca foi da dor. Ele te sussurra, não fui impedido. E essa revelação te liberta, porque se ele não foi impedido, então você não está parado. Você está prestes a viver uma nova construção que começa da rendição, da dor, mas que termina em propósito. Quando ele muda o cenário sem tirar você de onde está. Você já orou pedindo para Deus te tirar de um lugar? De um emprego que te sufoca, de uma relação que parece não evoluir, de uma estação onde tudo parece estagnado? E mesmo com lágrimas, jejum, súplica, nada muda. O cenário permanece o mesmo, os mesmos rostos, os mesmos desafios, os mesmos silêncios. E nesse silêncio, você começa a pensar, será que o Espírito Santo me esqueceu? Será que ele não vê o quanto eu quero sair daqui?
Mas então algo sutil acontece, uma mudança invisível aos olhos, mas poderosa no espírito. Você acorda diferente. A dor ainda está ali, mas não dói do mesmo jeito. A espera continua, mas o desespero se dissolve. As circunstâncias permanecem, mas você se move com uma paz que não entende. O cenário não foi alterado, mas há algo novo. Você foi transformado por dentro. É aí que o Espírito Santo começa a sussurrar. Não é sempre o lugar que precisa mudar, às vezes é o coração. É difícil aceitar isso quando tudo em nós quer fugir, mas o Espírito não trabalha apenas para nos tirar de situações. Ele trabalha para nos moldar dentro delas. Às vezes, você está orando para sair do deserto e Ele está te dando olhos para ver que no deserto há maná, que mesmo na terra árida, Ele ainda fala, provê, guia. Não mudar o cenário não é silêncio de Deus, é intencionalidade. É um convite para perceber que talvez o maior milagre não seja sair, mas permanecer com fé. Quando Ele não te tira, é porque Ele quer que você veja com outros olhos. Talvez seja para aprender a depender dEle de verdade. Talvez seja para amadurecer a fé que ainda era movida por emoções. Talvez seja porque o lugar de dor se tornará o lugar de testemunho. O Espírito Santo não se limita a transformar ambientes externos. Ele transforma atmosferas internas. E quando a sua mente muda, quando a sua alma se rende, quando a sua confiança se reposiciona, então você percebe que está num outro nível, mesmo estando no mesmo lugar. Essa mudança invisível é tão profunda que depois dela, mesmo se o cenário continuar igual, você já não é mais o mesmo. O ambiente que te oprimia perde força, porque agora quem domina é a paz dele. A opressão cede espaço à presença, e você passa a carregar o céu dentro de você, mesmo que ao redor ainda pareça um caos. Essa é a vitória silenciosa dos que ouvem o Espírito. Ele está te dizendo hoje, não estou demorando, estou trabalhando em você antes de trabalhar fora de você. E quando ele termina essa obra interior, os próximos passos se revelam com clareza. Às vezes, a saída vem só depois que você para de lutar contra a permanência, porque o que ele queria mesmo era mudar você, não o lugar. E quando isso acontece, você pode até ficar mais um tempo ali, mas agora está posicionado em vitória, revestido de propósito, alinhado ao mover. Então, respira, a mudança começou, e ela começou em você. O convite radical me entrega até a vontade de desistir. Há um ponto da caminhada em que nem a força para continuar parece existir. Não é só cansaço, é uma exaustão que atravessa a alma. Você ora, mas não sente nada. Lê a Bíblia, mas parece seca. Escuta louvores, mas o coração está mudo. E ali, nesse lugar em que tudo parece ter perdido o sabor, o Espírito Santo não te pede uma oração poderosa, nem uma demonstração de fé. Ele sussurra algo profundo, desconcertante, quase impossível. Me entrega até a vontade de desistir. Porque sim, até isso pode ser entregue. Até essa sensação de derrota, essa ausência de ânimo, esse impulso de largar tudo, pode ser colocado no altar. Você pode estar pensando que Deus espera de você uma força que você já não tem mais, mas a verdade é que Ele nunca pediu isso. O que Ele sempre quis foi sinceridade. A verdade do seu coração, mesmo que rachado, mesmo que desacreditado, mesmo que em silêncio. A entrega mais profunda não é a de palavras bonitas, é a do desabafo nu da alma. É quando você para de fingir que está bem e diz: Espírito Santo, eu nem sei mais como continuar. Se depender de mim, eu paro. Então toma essa parte de mim. Essa vontade de fugir, esse medo do amanhã, essa dor que não passa. E no instante em que essa confissão verdadeira sai dos lábios ou apenas pulsa em pensamento, algo começa a acontecer.
Não é mágico, não é imediato, mas é real. O peso começa a se mover, a nuvem começa a clarear, porque agora você deu ao Espírito Santo a chave do que mais te afastava da promessa, sua tentativa de ser forte sozinho. O Espírito não está esperando que você resolva tudo. Ele está esperando ser convidado para dentro do que te paralisa. E é nesse nível de entrega que você descobre uma nova forma de caminhar. Não com passos firmes, mas com uma dependência completa. Como uma criança que anda segurando firme na mão do pai. Mesmo tremendo, mesmo sem enxergar direito, mas indo porque não está mais indo só. Ele te diz hoje: se você me entregar até a vontade de desistir, eu transformo esse cansaço em comunhão, essa crise em direção, essa desistência em reinício. Isso muda tudo, porque agora não é mais sobre aguentar, é sobre confiar, é sobre deixar que ele seja a força, a rota, o fôlego. Se hoje você sente que não consegue dar o próximo passo, não tente por esforço. Apenas diga a ele: toma também isso, até minha vontade de parar é tua. E observe o que acontece. O que era peso vira leveza. O que era fim vira passagem. O que era desistência vira testemunho. O momento em que ele sussurra algo que nenhum humano jamais diria. Há palavras que curam e há palavras que recriam. Mas há um tipo de palavra que não vem da lógica, nem da empatia humana, nem da tentativa de consolar. São palavras que vêm do Espírito, não são frases feitas, nem conselhos. São sussurros que atravessam a alma porque vêm de uma origem que não é terrena. Palavras que nenhum ser humano jamais ousaria dizer, porque são desconcertantes, profundas e transformadoras demais. Você pode ter escutado de pessoas bem-intencionadas que vai passar, tudo tem um propósito ou Deus tem um plano. Mas em certos momentos, essas frases não bastam. Elas escorregam como água entre os dedos, porque sua dor está além do alcance dos clichês. É aí que o Espírito Santo se aproxima com algo que não se espera. Não tenta explicar o que você vive, não racionaliza a sua dor, não te oferece uma saída fácil. Ele sussurra algo que muda tudo sem mudar nada ao redor. Algo como: eu estava ali quando ninguém viu, eu fui ferido com você, eu não te deixei cair porque te segurei por dentro. Essas palavras não vêm para esclarecer, vêm para reconstruir. O Espírito Santo tem um vocabulário que o mundo não entende. Ele não diz o que você quer ouvir, ele diz o que a sua alma precisa escutar. E muitas vezes, esse sussurro é tão diferente do que esperávamos que assusta. Ele pode dizer: você não falhou. Você só chegou no ponto onde eu queria te ensinar a depender. Ou: essa lágrima é uma semente, e eu vou regar com meu próprio sopro. Nenhum humano diria isso, porque não faz sentido racional. Mas no espírito acende algo, uma certeza inexplicável, uma paz que desafia o caos. Quando o Espírito fala assim, é como se tudo parasse por dentro, porque não é uma voz de fora, é um eco que vem do interior, mas que você sabe que não nasceu em você. É um pensamento que não foi gerado pela sua mente, mas que ressoa com autoridade. E por mais estranho que pareça, cura. Cura porque não vem com culpa, não vem com exigência, vem com presença, vem com o tom exato que seu coração precisava ouvir, ainda que não soubesse o que procurava. Nesse tipo de momento, você entende que o maior milagre não é Deus mudar as circunstâncias, mas Deus mudar o significado de tudo. Com uma única frase, ele dá sentido ao que era confusão. Com um único sussurro, ele realinha o eixo da sua fé. É como se dissesse: você não perdeu, você foi posicionado. Ou: esse silêncio não foi abandono, foi preparação. Só o Espírito Santo fala assim. Só ele pode pegar os pedaços quebrados e, em vez de lamentar com você, começar a reconstruir na hora, sem fazer barulho, sem espetáculo,
apenas com uma frase, apenas com um toque, e depois disso, nada mais é igual. Se você está esperando por respostas humanas, talvez vá continuar em crise. Mas se abrir o coração para escutar o que só o Espírito pode dizer, então vai entender por que ele é chamado de conselheiro, de consolador, de guia. Porque ele fala com a autoridade de quem te criou e com a ternura de quem jamais vai te deixar. Você pensou que era o fim, mas era só o lugar onde eu queria começar. Chega um momento em que a mente se convence de que tudo acabou. Não há mais esperança, não há mais recursos, não há mais forças. É o ponto onde até mesmo a fé parece um esforço inútil, quando os olhos só enxergam a escuridão e o coração está tão machucado que até a oração se cala. É aí que o Espírito Santo, em seu modo misterioso e profundo, sussurra a frase que quebra todas as lógicas humanas. Você pensou que era o fim, mas era só o lugar onde eu queria começar. O fundo do poço, para Deus, não é um lugar de morte. É um altar escondido. É onde as distrações cessam, onde o ego se desfaz, onde as máscaras já não sustentam mais nada. É nesse abismo de desespero que ele começa a construção de algo eterno. Ele não constrói sobre glórias passageiras, nem sobre vitórias que você conquistou com suas próprias mãos. Ele edifica sobre ruínas, porque somente ali ele pode ser o único fundamento. Muitos confundem desistência com fracasso, mas o Espírito vê diferente. Para ele, o momento em que você diz "não posso mais" é o momento ideal para dizer "agora eu posso". Porque enquanto você ainda tenta, ainda briga, ainda força a porta errada, ele espera. Mas quando você se entrega, não no sentido de abandonar, mas de render, então ele age. E age com poder, porque só o rendido pode ser guiado, só o vazio pode ser preenchido, só o quebrado pode ser curado. Esse capítulo final não é um encerramento, é uma ativação. O Espírito Santo não vem para assinar seu fim, ele vem para inaugurar o novo. E esse novo começa exatamente onde você achava que não havia mais nada. Porque a linguagem do céu não é linear. O ponto final que você colocou para ele é apenas o início de uma história que vai carregar o perfume da graça, a marca da restauração e a força do impossível. Talvez você não tenha mais palavras. Talvez nem saiba como orar, mas o Espírito Santo sussurra. Eu sei como recomeçar, e é aqui, agora, com o que sobrou, com quem você é hoje, não com a versão que falhou, com a que aprendeu. Ele não espera perfeição para agir, ele espera rendição, porque quando você deixa de lutar contra ele, começa a caminhar com ele. Então, levanta-se no íntimo da sua alma uma convicção nova. Não baseada em promessas humanas, nem em frases motivacionais, mas numa certeza silenciosa, firme e inabalável. Eu não fui abandonado. Isso era um recomeço disfarçado de fim. E você volta a respirar com esperança. Volta a acreditar que é possível. Volta a viver. Esse não era o fim da sua história. Era o endereço exato onde o Espírito Santo queria se encontrar com você. E agora que você chegou até aqui, tudo muda. Porque onde o Espírito encontra rendição, ele planta ressurreição.